Graça e paz, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Todos bem-vindos. Hoje a nossa leitura é de Gênesis capítulo 17, versículo 20. Graça e paz a todos. Uma excelente segunda-feira em nome de Jesus. Que bênção ter você aqui. De antemão, compartilhe esta live com o maior número de pessoas possíveis aí, com seus amigos. Eu estou aqui compartilhando aqui. Acorda, menino! Aleluia, estou aqui compartilhando. Que você possa compartilhar esta live aí no seu status. Bom dia, Cleiton, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode compartilhar aí no seu Zen com este grupo sobre Gênesis capítulo 17 ao capítulo 20. Queridos, nessa leitura de hoje eu pude ver mas tantos detalhes da palavra de Deus, tantos detalhes, que ficou até difícil escolher. Bom dia, Selma, graça e paz. Ficou até difícil escolher algo para falar, né? Então, estou dando aqui alguns minutos para você. Vou aproveitar e tomar aqui um pouco de água aqui. Vamos lá. Bom dia, amor. Bom dia, Cecília. Vamos lá, compartilha aí com o seu status, no seu stories. Compartilha essa live aí para que a gente possa alcançar um número de pessoas nesta manhã para compartilhar. Eu esqueci de colocar, estamos no 5º dia, né? 5º dia da live, mas tudo bem. Depois eu coloco 5º dia hoje. Estamos na leitura de Gênesis capítulo 17 ao capítulo 20. Irmãos, foi tremendo. Essa leitura de hoje tem tantas verdades que eu fiquei com dificuldade de escolher uma do que falar, porque tem tantas coisas expressivas nestes 4 capítulos que, sinceramente, eu estou aqui, pedindo direção de Deus sobre o que falar. O que falar. Há coisas poderosas nessa leitura de hoje. Vou esperar alguns minutos aí, enquanto isso você vai se preparando. Pegue aí a sua Bíblia, amém? Pegue a sua Bíblia para você acompanhar. Claro, você possa. Se você não possa, né, escute. Talvez você esteja no ônibus, talvez você esteja aí nas atividades domésticas, né? Não pode parar, mas escute, fique me escutando aí. Será um tempo abençoador, tá bom? Mas vamos lá. Meu Deus, o que será hoje? Vamos lá, vamos para o início, tá? Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. E nós vamos, claro, nos basear no versículo 9, tá bom? Gênesis 17, verso 9. Gênesis 17, verso 9. Diz assim: Então Deus disse, tá? Desculpa. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanecer e de seus descendentes obedecer os termos da aliança. Este é o sinal de aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês devem ser
circuncidado. Esta é a palavra. Bom dia, né? A graça e paz. Esta é a palavra. Circuncidado. Vamos lá, vamos entender o que Deus tem para nós nesta manhã. Amém? Amanhã abençoada, amanhã cheia da presença de Deus, uma manhã mais fresquinha, né? A gente estava acostumado com manhãs de calor, dias intensos de calor, né? Mas o Senhor é tão bondoso que o Senhor preparou para nós dia mais frescos, né? Hoje amanheceu um dia mais fresco, mais friozinho, e glória a Deus por isso, né? Eu particularmente eu gosto particularmente. Bom dia, Rei! Que maravilha, glória a Jesus. Mas vamos lá, então nós lemos aqui Gênesis 17, se você pode, pegue a sua Bíblia. Gênesis 17, nós lemos o versículo 9 e o versículo 10, onde está falando sobre a responsabilidade de Abraão de permanecer ele e seus descendentes obedecendo os termos da aliança com Deus. Eu quero falar hoje de obediência e de aliança, tá? Voltando um pouquinho, versos antes, tá bom? Versos antes aqui do capítulo 17, versos antes nós vamos ver o texto dizer que Abraão estava com 99 anos quando o Senhor lhe apareceu. Durante essa leitura que nós estamos fazendo aí com Abraão, de Gênesis, né, ouvindo aí acerca da vida de Abraão, eu fiquei aqui, né, a palavra talvez não seja essa, abismado ou impressionado, né? Acho que a palavra na realidade é impressionado. Eu fiquei aqui impressionado ao ver, né, como o Senhor aparecia a Abraão com tantas frequências. E nós estamos falando de uma época onde, claro que essa aparição é chamada de uma teofania, né? Não era Deus na sua plenitude, né? Deus se apresentava como um ser humano, como um outro indivíduo, né? Uma teofania que tinha da parte de Deus a Abraão. E é fantástico, às vezes, ver às vezes que Deus foi até Abraão. Isso é tremendo. Os encontros de Deus com Abraão, nem todos necessitavam de um sacrifício, mas necessitavam de um relacionamento, que é o que nós vemos aqui. Deus, em alguns momentos, ele buscou Abraão. Há um interesse poderoso da parte de Deus à vida de Abraão. Isso me impressionou, né? Isso me impressionou e trouxe a primeira indagação dessa segunda-feira, né? Trouxe a mim a primeira indagação. Qual foi a primeira indagação, bispo, dessa segunda-feira? Quantas vezes, ou se eu estou atraindo a presença de Deus? Se eu estou atraindo o olhar de Deus nos meus dias, nesses dias, os nossos dias? Foi a primeira indagação. Se Deus está procurando a minha vida, se Deus está procurando a se relacionar, porque nós vemos aqui um relacionamento entre Abraão e Deus, mas na realidade nós podemos trocar a versão, né? Nós vemos um relacionamento entre Deus e Abraão. Nós vemos a todo momento Deus buscar a presença de Abraão. E isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Deus buscar a presença de um homem. Deus procurar, porque Deus quer falar algo, Deus quer revelar algo. E claro, escute, hoje eu me fixei aqui no capítulo 17,
mas acredito que no andamento da live de hoje, talvez a gente fale sobre outros capítulos que nós lemos hoje, porque, como eu disse, foram 4 capítulos assim poderosos assim, que eu disse assim, uau, Senhor, uau. Então, um dos primeiros pontos é isso, né? Como Deus aparecia, como Deus buscava Abraão. Né? Capítulo 17, verso 1 diz, e o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Irmão, você já teve a imaginação, o discernimento, a capacidade do próprio Deus se apresentar a você e dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Incrível, incrível. São palavras fortíssimas. Se Deus se apresentar para você nesta manhã, você receber uma teofania de Deus na sua casa, no seu trabalho, na rua, um encontro, não importa. Se Deus marcar um encontro com você, e aparecer uma teofania de Deus, e Deus apresentar e falar assim, ei, Vicky, ei, Regiane, ei, Selma, Neia, Tecília, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que você faria? E aí Deus vai dizendo a Abraão, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Olha as exigências de Deus, seja fiel a mim e tenha a vida íntegra. E aqui a fidelidade, irmãos, é algo tão poderoso, porque aqui não tinha, né, as leis, aqui a fidelidade de Abrão, né, ou Abraão, estava atrelada ao caráter de um homem. Estava atrelada à índole de um homem de não praticar o pecado, de não cometer o pecado, de ser mais justo. De ser o mais justo que Abraão pudesse ser, mais íntegro. É tremendo. E esse Deus, ele decide, esse Deus todo-poderoso, ele decide fazer uma aliança com Abraão e com a sua geração. E aí ele dá sinais, e isso que é poderoso, quando Deus decide, queridos, escute, quando Deus decide encontrar alguém, quando Deus decide fazer aliança com alguém, ele vai dar sinais desta aliança. Isso é tão poderoso. Deus ele dará sinal à aliança. E claro que aqui para Abraão, o sinal foi a incircuncisão de todo sexo masculino, né, de todo homem da sua geração, seja ele filhos, seja ele descendentes, ou seja ele servos. Havia um sinal de Deus. Toda a aliança de Deus, escute, toda a aliança, e isso não mudou. Escute, queridos, isso não mudou, tá? Não estou falando da incircuncisão, estou falando da aliança, tá? Quando Deus decide fazer aliança com alguém, Deus dá um sinal. Você já conseguiu perceber qual é o sinal que Deus te deu ao fazer aliança contigo? Qual foi o sinal que Ele te deu? Deus dá sinal, irmãos. Deus dá sinal a este homem chamado Abraão. É o meu Levi que está aqui inquieto. Quieta, Levi. Ele dá sinal a Abraão e ele diz assim, olha só, então Deus, verso 9, vou ler de novo com vocês, verso 9. Então Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade permanecer e de seus descendentes obedecer os termos da aliança. Quando Deus faz uma aliança contigo, quando Deus faz uma aliança comigo, é dever nosso permanecer nesta aliança. É dever nosso ser fiel a Deus.
É dever nosso não trocar aquilo que Deus nos deu, o sinal que Deus nos deu. Deixa eu ler aqui. A Regiane disse: Ele me deixa separada, mesmo no meio de muita gente. Acredito que seja assim o sinal de Deus comigo. Sim, Regiane, eu acredito. E o que precisa, minha filha, com essa aliança é que você tenha uma responsabilidade de permanecer. Nós temos dificuldade, nós com a vida cristã, nós sofremos oscilações muito frequentes, né? Não deveria, tá, queridos? Nós não deveríamos ter essas oscilações. E nós temos por quê? Porque nós não permanecemos. A maior dificuldade de um homem e de uma mulher de Deus, a maior dificuldade de um homem e de uma mulher de Deus não é alcançar lugares altos, nós alcançamos. Nós experimentamos coisas sobrenaturais, nós experimentamos do poder de Deus, da sua glória, nós experimentamos de lugares profundos em Deus. Mas a maior dificuldade que nós temos em nossa vida é o versículo 9 do capítulo 17. De termos uma responsabilidade de permanecer aonde Deus nos colocou. Permanecer da forma que Deus nos instruiu, de permanecer e ser quem Deus nos chamou para ser. Essa é a maior dificuldade. Porque nós sofremos pressão por todos os lados. Nós sofremos pressões. E essas pressões são para nos tirar do lugar onde Deus quer que permanecemos. E quando eu estou falando de lugar, eu não estou falando de um espaço físico, tá? Eu não estou falando de uma casa, de uma igreja, de uma denominação. Eu estou falando de um lugar específico entre você e Deus. É um lugar específico que Deus escolheu para você e estar com ele. Está lembrado daquele louvor? Eu gosto muito daquele louvor. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Sabe? É neste lugar, não é um lugar físico que eu estou falando. Eu estou falando de um lugar onde Deus te chamou para você estar, aonde quando você acessa este lugar, você realmente experimenta o que Abraão experimentou no capítulo 17, versículo 1. Deus aparece. É neste lugar onde Deus aparece, quando nós preservamos, quando nós permanecemos, quando nós temos responsabilidades de ficar no lugar onde Deus nos instruiu para estar. Deus se revela a nós poderosamente e nós oscilamos. Nós não agimos como Deus orientou Abraão, com responsabilidade. Tudo pode mudar, irmãos. Tudo pode mudar. Denominações podem mudar. Pastores podem mudar. A igreja pode mudar. Mas o que Deus te chamou para ser, o que Deus te chamou para fazer, você não pode mudar. Eu oro muito ao Senhor, né? Eu oro muito ao Senhor desde que Ele me chamou para um local específico nele. Eu oro muito ao Senhor para que Deus nunca me tire deste lugar. Para que o pastor Rodrigo nunca mude, para que ele siga sendo esta pessoa que Deus me chamou para ser. Que eu não mude de acordo com as atitudes das pessoas, que eu não mude de acordo com a visão das pessoas, que eu não mude de acordo com a fala das pessoas. Eu oro muito ao Senhor para que Ele me ajude a permanecer neste lugar. O lugar de poder senti-lo, o lugar de poder confiar, o lugar de poder expressar o meu amor e sentir o amor dele por mim. Que as pessoas não me tirem deste lugar. Que a circunstância não me tire deste lugar. Que eu continue sendo quem ele me chamou para ser. Seja
validado ou não pelas pessoas. Porque escute, irmãos, na vida de um pastor, na vida de um líder e na sua vida, pessoas são muito importantes, tá? Na nossa vida cristã, pessoas são muito, mas muito importantes mesmo. Isso é um fato. Isso é um fato. Pessoas são importantes. Deixa eu tomar um. Já tomou tererê? Muito bom. Então, pessoas são muito importantes. Escute, para nós no Evangelho, ter comunhão é muito importante. Porém, as pessoas, elas não podem entrar na nossa vida para atrapalhar a nossa fidelidade ao Senhor. As pessoas que entram na nossa vida, ela não pode atrapalhar a responsabilidade de permanecermos aonde Deus nos chamou. E isso não tem nada a ver com dogmas. Isso é um lugar, é um lugar específico que Deus chamou a minha vida, chamou a sua vida, e a orientação que eu deixo nesta manhã é que realmente seja isso, seja diferente. Permaneça no lugar onde Deus te chamou para você permanecer. Não saia deste lugar. As pessoas podem chamar você de santarrão, a pessoa pode chamar você de que você quer aparecer, que você quer ser o melhor, que você é isso, você é aquilo. Não se importe com a palavra das pessoas, porque você não precisa, escuta, eu e você não precisamos dos aplausos das pessoas. Eu e você não precisamos das validações das pessoas. Nós precisamos da validação do nosso Deus. A única preocupação que você e eu precisamos ter na nossa vida é se o nosso comportamento, se a nossa vida, se a nossa fala, se as nossas atitudes têm aparecido diante de Deus uma pessoa justa e íntegra, não perfeita, mas justa e íntegra diante de Deus. Se você está preservando, se você está agindo com responsabilidade, se você está permanecendo na aliança que você fez com Deus. Se você não está mudando por causa de pessoas. Porque no final é isso que vai importar. Não vai adiantar você falar assim, mas Deus, eu agi assim porque fulano, Deus, eu agi assim por causa de ciclano. Não vai adiantar. E no decorrer da nossa leitura anual bíblica, nós vamos ver que o que eu estou falando nesta manhã, sobre a mudança de postura por causa das pessoas, não vai adiantar como desculpa na presença de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente. Na vida de Moisés, na vida de outras lideranças, que mudaram o comportamento, porque a atitude ou a fala de pessoas motivaram a esses homens de autoridade mudar o posicionamento. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Não quebre a aliança que você fez com Deus por causa de pessoas. Permaneça. Eu vou ler novamente. Então Deus disse a Abraão, é sua responsabilidade, não é responsabilidade dos outros. Não é, irmão, escute, não é responsabilidade das pessoas te ajudar a ser fiel. Você precisa ser fiel, é responsabilidade sua, independente da situação. É responsabilidade minha ser fiel a Deus, independente da infidelidade das pessoas. É responsabilidade minha permanecer com a aliança estabelecida de Deus para a minha vida, independente das pessoas. Meu Deus. Sério isso ou não, irmãos? Vocês estão comigo aí? Dá um glória e diga, estou entendendo, bispo. Ou então coloca, é responsabilidade minha ser fiel a Deus.
não é das pessoas. Não vai adiantar você virar para Deus no decorrer da sua caminhada e dizer para Deus, Deus, eu oscilei, Deus, eu deslizei por causa de pessoas, eu cometi erros por causa de pessoas, pessoas me influenciaram. Deus não está se importando com isso. Porque é responsabilidade minha e sua manter fiel a Deus. Permanecer com a aliança que Deus fez comigo e com você. Porque Deus faz aliança com homens, irmãos. Escute, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus não faz aliança com instituição. Deus faz aliança com homem. Bispo, e aonde está isso? Você pode ir lá para Apocalipse capítulo, vamos lá para mim mostrar que Deus faz aliança. E com quem? Vamos lá, deixa eu só ver para não falar errado. Deus faz aliança com homens e não com igrejas, não com instituições. Deus faz aliança com homens. Se eu pegar a carta de Apocalipse, a partir do capítulo, deixa eu ver se é a partir do capítulo 1 ou 2, deixa eu ver. A partir do capítulo 2, que está dizendo, João tem a visão e João vai dar a mensagem de Deus aos homens, né? A igrejas. Ali a figura de igrejas não é denominações, são igrejas que estavam em determinadas regiões, tá? Não é denominações. A Bíblia aqui, em Apocalipse capítulo 2, ela não fala de denominações, ela fala de igrejas que estavam em determinadas regiões, que vai falar sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então Deus está falando de locais e não de instituições. E quando Deus vai falar, ele não busca a instituição, ele busca um homem. Ele busca um anjo que representa o homem, né? O anjo da igreja que estava em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo. Então Deus faz aliança com homens e mulheres. Deus não faz aliança com instituição. Vamos lá. Eu sou pastor da igreja Rave. Deus não fez uma aliança com a instituição, com o CNPJ da igreja Rave. Deus fez aliança com o bispo Rodrigo. Deus prometeu algo ao realizar com a minha vida e o meu ministério, junto com os pastores e líderes que estão comigo. Deus faz aliança com homens e mulheres. Deus não faz aliança com instituição. Embora Deus nos chamou, embora Deus nos deu um nome, o nome é uma identidade, mas Deus fez aliança com pessoas. Você entende isso? Você entende isso, querido? Você entende isso, meu irmão? Minha irmã? Graça e paz, Miguel. Bom dia. Que bom você estar aqui, meu lindo. Então nós precisamos entender isso, meus queridos. Bom dia, Estácio. Graça e paz a você, meu irmão. Que Deus abençoe. Boa sua presença aqui. Então Deus faz, escute, e em 2026, em pleno 2026, Deus ainda faz aliança com homens. E Deus nesta manhã, escute, Deus nesta manhã, por graça e bondade dele, está usando a minha vida para falar com você nesta manhã. Que Deus fez aliança com você e é sua responsabilidade permanecer nesta aliança, não é de pessoas. Se pessoas fizeram algo a você, se pessoas se levantaram contra você, se levantaram contra o seu ministério, se levantaram contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não importa, a responsabilidade é sua de permanecer com a aliança que Deus fez a você. É sua responsabilidade. Deus dá, seguindo aqui a história, Deus dá orientação a Abraão a cortar o prepúcio. Esse seria o símbolo, né, desta aliança abrâmica, né, que era cortar, era fazer uma incircuncisão, cortar o prepúcio
de uma criança a partir dos 8 anos de idade. E ali, Abraão, depois desta aliança com Deus, Abraão, ele faz a circuncisão em todos os seus servos da sua casa, em todos os seus parentes, em todos os seus filhos do sexo masculino, porque ele faz uma aliança com o Senhor. E Deus diz que o indivíduo do sexo, versículo 14 do capítulo 17, o indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Esta é uma aliança abrâmica, esta aliança da incircuncisão não está referente à nossa vida. Por isso que eu não quero me pegar aqui a incircuncisão, tá bom? De cortar o prepúcio. Mas eu quero trabalhar nessa manhã com você a aliança que Deus fez, independente de qual seja o símbolo da sua aliança. Independente de qual seja o símbolo. Mas Deus fez uma aliança com você e você tem a responsabilidade. Não culpe filhos, não culpe cônjuges, não culpe amigos, não culpe pastores, não culpe liderança, não culpe o seu chefe, não culpe ninguém se você não está cumprindo, se você não está permanecendo na aliança que Deus te deu. A sua fidelidade para com Deus é sua responsabilidade. Amém, querido? Você entende isso nessa manhã? E através desta aliança, através dessa responsabilidade, Deus abençoou poderosamente a vida de Abraão, fazendo uma aliança com ele e com a sua geração. Deus, ele troca neste percurso, ele troca o nome de Abraão, ele troca o nome de Sara, mudando o destino, porque a troca de nome aqui, querido, é troca de destino, é uma nova figura, é uma nova roupagem das promessas que Deus estabeleceu na vida de Abrão, se tornando Abraão, e de Sarai, se tornando Sara. Deus muda o contexto da história da vida de Abraão e de Sara, trocando os seus nomes. E aí Deus faz promessa novamente, Deus faz promessa. Interessante, como eu falei para vocês, no capítulo 17, Deus aparece a Abraão no versículo 1, no capítulo 18, no primeiro versículo do capítulo 18, novamente, a Bíblia diz, e o Senhor apareceu novamente a Abraão. É incrível, irmãos. Quando Deus faz aliança com um homem, quando Deus faz aliança com uma mulher, a todo momento Deus está nos chamando para nos mostrar as coisas da eternidade, para nos mostrar qual é o próximo passo, para nos falar de promessa. Por isso que ontem o Senhor nos instruiu a trabalhar sobre relacionamento. Nós estamos falando muito sobre relacionamento porque a Bíblia, escute, querido, a Bíblia não é um livro de religião, de religiosidade, é um livro de relacionamento. E o que Deus está nos convidando a nos aprofundar nesses primeiros dias é no nosso relacionamento com Ele. Deus não quer que você seja um cristão porque você carrega uma Bíblia. Deus não quer que você se intitule um cristão porque você frequenta uma igreja, frequenta uma denominação, frequenta reuniões. Deus quer que você seja denominado um cristão porque você é alguém que tem relacionamento com Ele. E como alguém que tem relacionamento com Ele, o Senhor a todo momento está aparecendo a nós. Eu já ouvi alguns amigos, irmãos, dizendo que em pleno 2026, na era de 2000, século 21, Deus não fala mais com as pessoas, porque nós somos muito pecadores. E eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, que embora é uma realidade, nós ainda somos pecadores. Mas a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que o sacrifício dele, que é a nossa aliança, a morte de cruz, o sangue de Cristo Jesus nos trouxe e nos fez uma aliança com o Pai.
E esta aliança é poderosa. Eu tenho que me segurar aqui para não contar alguns segredos, porque Deus me instruiu algumas coisas aqui, eu vou segurar para outro dia. Ai, meu Deus, é muitas coisas. Meu Senhor. É lindo ver esse relacionamento entre Deus e Abraão. Versículo 18 é tremendo, o Senhor visita Abraão e leva com ele mais dois amigos, dois anjos, né? A visitação aqui no versículo 2 do capítulo 18 diz: olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando viu, correu até onde estava e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. E Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavar os pés. Irmãos, é incrível que como Abraão ele identificava Deus. Essa teofania, essa visitação de Deus para Abraão é surreal. Que poderoso, que poderoso. Então você precisa permanecer. Escreva aí nesta manhã, diga: eu preciso permanecer. Diga: a responsabilidade é minha. Isso é poderoso, sabe por quê, queridos? Porque quando nós caímos em si, quando nós chegamos a essa compreensão de que a responsabilidade é minha, nós mudamos o nosso destino profético. Você sabia disso? E eu acho que eu sinto de Deus de não sair dessa palavra, sabe? Eu ia aqui buscar outras coisas que eu estava vendo, mas eu acho que eu vou permanecer aqui nessa palavra. E acredito que Deus ele quer nessa manhã trabalhar no campo da nossa responsabilidade, como filhos de Deus, como alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sinto de Deus isso. Vou até voltar a página. Ai, Jesus, quando nós entendemos, queridos, escuta, quando nós entendemos que a responsabilidade da fidelidade a Deus é nossa, as desculpas acabam. Eu acredito que é isso que precisa ser alcançado na sua vida no dia de hoje. Bispo, o senhor está falando que eu estou sendo infiel? Não, eu só estou dizendo que você precisa ser responsável. Você precisa ser responsável com a sua vida e Deus. Nada, escute, nada pode tirar você do lugar de intimidade aonde Deus te colocou. Mas agora na igreja estipularam uma nova lei, agora na igreja estipularam um novo conceito, agora na igreja fizeram o diferente, bispo, agora a gente se movimenta. Não, irmãos, não se movimente diferente. É sua responsabilidade de permanecer com a aliança que Deus e você, que Deus instalou entre ele e você. Ah, não, mas as coisas mudaram. Agora na igreja pode isso. Agora na igreja pode aquilo. Agora na comunidade a gente pode isso e aquilo. Não, você não pode. Lembra, não sei se há um dia ou 2 dias atrás, o Senhor nos disse que você e eu não somos todo mundo. Você está lembrado disso? Você que está acompanhando esses dias aqui? Nós estamos no 5º dia. E Deus, alguns dias, não sei se há 1 ou 2 dias atrás, Deus trouxe a palavra dizendo: você não é todo mundo. Se você não é todo mundo, então é dever seu permanecer e ter responsabilidade. Isso mesmo, Regiane.
Então, eu quero enfatizar nesta manhã esta palavra. É sua responsabilidade em permanecer. Quando esta palavra, irmãos, escute, quando esta palavra perfurar o seu coração, as desculpas na sua vida encerrarão. Acabou. Em que sentido, pastor? Nossa, eu preciso melhorar minha vida de oração. E por que você não está melhor? Você está esperando o que para melhorar? Não é que eu estou esperando o meu cônjuge me chamar para oração, para a gente orar. Não, a responsabilidade é sua. Aí eu preciso melhorar na leitura da palavra. E por que você não está melhor? O que está te impedindo de melhorar? Aí eu preciso melhorar como pessoa. Tá, e o que está te impedindo? Porque a responsabilidade é sua. No final das contas, lá no nosso encontro com Deus, no nosso último dia, Deus não vai questionar o irmão que nos provocou, Deus não vai questionar o seu cônjuge, que às vezes faltou tolerância, faltou paciência. Deus não vai chamar o seu filho para falar, olha, por que você irritou seu pai, por que você não foi obediente? Deus não vai chamar seu pai e falar assim, ei, por que você atormentou o seu filho, por que você não foi o pai melhor? Não, é sua responsabilidade. É sua, é minha responsabilidade de permanecer com a aliança, de nada me tirar dos trilhos. Acabe no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, acaba com as desculpas na sua vida. Ô bispo, calma lá, bispo, é porque eu não tenho tempo. Pare de dar desculpa, irmãos. Você tem tempo sim. Administre o seu tempo. Abandone os celulares, abandone a televisão. Dorme um pouquinho menos. Se você dorme 8 horas, dorme 7. Tá tudo bem. Pare de dar desculpa ao Senhor que você não melhora, que você não avança, que as coisas não viram na sua vida. Porque sempre alguma coisa está te atrapalhando. Pare de dar desculpa e rompa nesta manhã na autoridade do nome de Jesus. É sua responsabilidade em permanecer e obedecer os termos da aliança que você fez com Deus. Chega, irmãos, de virar para o Senhor no decorrer da história e dizer, Deus, agora eu vou ser fiel, agora eu vou mudar, agora... E por que não mudou? No nome de Jesus, eu libero esta palavra profeticamente. Hoje é o dia que Deus estabeleceu para que eu e você parássemos de dar desculpas e avançarmos no reino de Deus, no seu evangelho e na sua palavra. É tempo de avançar. Eu estou vivendo desde dezembro, escuta, desde dezembro de 2025, eu estou vivendo o nosso ano profético. É tempo de coisas novas. É tempo de deixar as coisas velhas para trás e avançar para o prêmio que Deus estabeleceu para nós. Filipenses 3, não é isso? Vamos lá? Vamos lá, lembrei aqui, o Senhor me trouxe à memória aqui um outro texto enquanto nós estamos falando de fidelidade. Olha lá que Paulo vai dizer, Filipenses 3, versículo 13. Não, irmãos, Filipenses 3:13, se você puder escrever aí para mim,
tá bom? Você me ajudar, eu agradeço. Filipenses 3:13. Vamos ler o 12, tá bom? Vamos ler o 12. A gente gosta sempre de ler o 13 e o 14. Vamos ler a partir do 12. O apóstolo Paulo está dizendo: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição a qual Cristo Jesus me conquistou. Irmãos, olha, queridos, olha que poderoso, Filipenses 3:12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Aí ele continua: mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, nesse primeiro versículo 12, é que Cristo já estabeleceu um plano para a sua vida. E você não está vivendo ainda, sabe por quê? Porque você entende que para chegar nesse lugar, a responsabilidade é das pessoas. É porque meu líder não me ajudou. É porque meu pastor é isso, meu pastor é aquilo, meu líder é isso, meu líder é aquilo, meu discipulador é isso e aquilo, a minha mãe, meu pai, meus irmãos. Não, pare de dar desculpa, a responsabilidade é sua. E agora? Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Aí Paulo continua: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todo o meu esforço nisso. Você está concentrando o quê, irmãos? Você está concentrando raiva? Você está concentrando ressentimento? Você está concentrando desapontamento? Você tá concentrando desilusões? Você está concentrando que tipo de sentimento que te puxa para trás? Que te faz voltar a pensar? Que te faz ter velhas práticas? Não faça isso no nome de Jesus. Concentro todos os meus esforços nisso no quê? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Escuta, deixa eu compartilhar algo com vocês. É incrível, não é incrível como Deus ele é poderoso e libertador. Durante muitos anos da minha vida, eu passei orando ao Senhor com medo. Você sabia disso? Com medo. Hoje eu entendo como é que pode, né? Sendo que a Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo que lança fora todo medo. Deus nos deu um Espírito que lança fora todo medo. Mas durante muitos anos eu tinha um medo. Qual era o medo? Da infidelidade. Eu tinha medo de ser infiel com Deus. E isso significava, essa infidelidade significava o quê? Voltar. Voltar ao que era antes. Eu tinha o medo de voltar a ser quem eu era antes. E quando eu olho para as revelações que Deus está nos dando atualmente, eu tinha medo de voltar ao passado. Então este medo me fazia, olha só que complexo e ao mesmo tempo que tremendo. Esse medo me fazia, Regiane, a todo momento olhar para trás. Ao invés de eu olhar para frente e ver aquilo que Deus já estava projetando para a minha vida e fixar os meus olhos em me esforçar para alcançar o que Deus estava me mostrando, a todo momento eu olhava para trás e me via desprezível, humilhado, me via caído, me via arrebentado e eu olhava com muito medo e falava: não, para lá eu não quero voltar. Não. Isso paralisava, por quê? Porque o meu esforço não era para alcançar, o meu esforço era para não voltar. Então eu gastava, vocês estão me compreendendo? Eu gastava o meu esforço para não voltar para aquele lugar.
Ou seja, olha que revelação poderosa, irmãos. Eu gastava o meu esforço segurando um peso, segurando uma corda, segurando algo que me afastava, para que eu não chegasse lá. Ao invés de eu estar segurando algo que me impulsionava para frente. Meu Deus. Meu Deus. 14. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Meu Deus. Poderoso ou não, irmãos? Então hoje por graça e bondade de Deus, né, tem aproximadamente mais de 2 anos, que as correntes caíram da minha vida. Foram muitas correntes que Deus, no decorrer da minha história, foram muitas correntes que Deus foi quebrando na minha história, na minha vida, irmãos. Muitas correntes que o diabo me aprisionou, que pessoas me aprisionaram. Deus, ele foi muito bondoso comigo, ele quebrou muitas correntes na minha vida. Porque Deus, ele quer me fazer, e eu recebo essa palavra, Deus, ele quer me fazer totalmente livre. Deus não quer que nada impeça eu de viver os propósitos dele. E eu quero liberar essa palavra para você. Eu quero repartir essa palavra com você. Deus quer que nada impeça você de avançar, você de alcançar o prêmio, a história, o propósito e a visão que Deus já estabeleceu a seu respeito. Você ainda não enxerga, mas o nome de Jesus você precisa enxergar. Porque se você não olhar, isso é muito poderoso, meu Deus. Se você não olhar para frente, se você não conseguir contemplar, você nunca vai conseguir alcançar. Porque se você não olha, você não sabe qual é o destino, meu querido. Se você não contemplar aquilo que Deus estabeleceu, se você não olhar para frente, não ver o propósito, não ver os sonhos, não ver a promessa, não ver o destino, você nunca vai alcançar. E aonde que está isso, bispo? Gênesis capítulo 17. Irmãos, essa leitura anual está sendo muito profética, muito profunda para as nossas vidas. Pelo menos para a minha vida está sendo muito profética. Eu posso reafirmar o que estou dizendo para você. Quando nós lemos lá Filipenses 3, 12 e 13, Paulo estava vendo uma promessa, Paulo estava vendo um destino que Deus havia estabelecido para ele. E aqui em Gênesis 17, nós também contemplamos isso. Quer ver? Gênesis 17, versículo 1. Quanto Abrão, ainda era o velho Abrão, né? Estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você, farei de você pai de uma numerosa nação. Além disso, mudarei o seu nome, você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre vocês. Entre eles, confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e aos seus descendentes toda essa Canaã, onde o Senhor
onde hoje você vive, melhor dizendo, como estrangeiro, será propriedade deles para sempre, e seu rei e seu Deus. Irmãos, é preciso contemplar. Tá lembrado? Eu tô aqui tentando, me veio a memória, mas eu não achei aqui. Mas se vocês acharem, vocês podem falar, mas eu vou falar o que Deus está trazendo ao meu coração. Tá lembrado de quando Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tenda, olha para o céu, veja a quantidade de estrelas, você pode contar? Deus estava fazendo isso, irmãos. Deus estava fazendo Abraão materializar aquilo que ele estava prometendo. Deus estava fazendo Abraão materializar a visão do seu futuro. A sua geração será como as estrelas do céu. Depois disso para Abraão: Abraão, olha para a areia da terra, olha para a areia. Você pode contar o grão da areia? Assim será a sua geração. Essas duas figuras proféticas é a figura de materializar aquilo que Deus estava estabelecendo no futuro. Por isso que é importante olhar para frente. É importante olhar para aquilo que Deus está te mostrando, independente do que está acontecendo. Se não estiver acontecendo nada, não importe. Olhe para frente e veja o que Deus está falando. Porque é sua responsabilidade permanecer naquilo que Deus está falando. Meu Deus. Meu Deus. Acho que eu vou preparar uma mensagem sobre isso. Eu acho que eu vou pregar sobre isso, porque foi muito tremendo. Foi muito tremendo nesta manhã. Eu acho que minha hora já está encerrando, né, queridos? Já encerrou 9 horas. Meu Deus, irmãos, se eu ficar aqui, nós vamos nos aprofundar cada vez mais. Cada vez mais nós vamos nos aprofundar neste texto, porque tem muitas coisas ainda. Mas eu quero parar aqui. Eu acho que eu vou preparar uma mensagem nesta palavra. Meu Deus, meu Deus. Que tremendo, né? Deus quer que você materialize a visão, irmãos. Se Ele te mostrou algo, se Deus te mostrou algo, Deus te deu uma visão, aleluia, Deus te deu um sonho, Deus falou com você claramente, Ele teve um encontro com você e Ele falou com você. Então escuta, não olhe primeiro para o passado, não olhe para a circunstância, olhe para frente. Olhe apenas e dê ouvido apenas àquilo que Deus falou. Por quê? Porque é responsabilidade minha e sua permanecer com a aliança que Deus fez conosco. Meu Deus, eu vou parar. Amém? Olha, eu achei que eu ia falar muitas coisas, mas eu fiquei aqui só no 17. Aleluia, Jesus. Glória a ti, glória a ti. Amém, irmãos? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história e que você entenda que pare de dar desculpa, não é mais ninguém, acabou. Se você dava desculpa, você deu até hoje, a partir de hoje você não pode dar mais. Ninguém mais pode impedir você de viver o sonho, o propósito de Deus. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem esposo, nem enteado, nem amigo, nem patrão, nem pastor, nem líder, nada e nem ninguém pode impedir você de vivenciar aquilo que Deus estabeleceu. Grave isso. Em nome de Jesus, eu quero orar. Posso orar por você? Se você tiver, nós estamos aqui em 7, 8 pessoas para mais. Se você tiver um pedido de oração específico, se durante essa live, essa 1 hora de live eu quero abrir, eu estou sentindo no meu espírito aqui de abrir. Se você quiser pedir oração, talvez você queira falar comigo, eu abro aqui a live para você entrar junto. Se não, você pode mandar por escrito.
dizendo, pastor, eu quero pedir oração nesse sentido aqui, ó, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso, de fato, viver o que Deus nos orientou, nos instruiu nesta manhã. Eu preciso entender que a responsabilidade é minha. Até hoje eu dei desculpa, eu quero orar especificamente por você. Eu estou sentindo de abrir essa oportunidade. Se você quiser, claro, tá? Se você quiser participar comigo, eu abro aqui a live, você pode falar aqui no vídeo comigo, mas se não, escreva aqui. Escreva dizendo, bispo, ora especificamente por mim, porque eu preciso fazer literalmente o que o Senhor falou. Porque eu sou uma das pessoas que vivi dando desculpas. Ninguém pediu, eu estou impedindo. Mas a partir de hoje eu não vou impedir mais Deus de realizar o que Ele quer, porque eu entendi que a responsabilidade é minha e eu vou romper nesta manhã. Eu vou romper no nome de Jesus. Você está aí? Se você está aí, fala aí, eu quero, fala, bispo, me chama. Joe falou assim, pastor, eu quero oração pela minha vida. Eu não quero mais dar desculpas, quero mergulhar cada dia mais e mais em Deus. Eu quero fazer aquilo que Deus me pediu. Amém, Joe, glória a Deus. Irmã Selma também disse, bispo, eu preciso dessa oração, eu preciso dessa responsabilidade. É isso aí, gente, é isso aí. É isso aí, no nome de Jesus. E será assim, Joe, eu quero liberar essa palavra, meu filho. Será assim na sua vida, no nome de Jesus. Tá bom? Essas manhãs são manhãs de muito encontro com Deus. Deus está nos encontrando. Eu sinto fortemente a presença de Deus aqui conosco. Deus está nos encontrando porque Ele quer mudar nosso destino. Ele quer mudar nosso destino. E você vai viver isso, Joe, no nome de Jesus. A partir de hoje você vai carregar esta responsabilidade. Lembre-se disso. Meu filho, eu posso te chamar assim, né? Meu filho, lembre-se disso. A responsabilidade do seu ministério, a responsabilidade da chamada não é de ninguém, é sua. Porque ninguém pode impedir aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Ninguém pode impedir aquilo que Deus colocou em você, Joe. Ninguém pode impedir. Mas lembre-se disso, a responsabilidade é minha. Não haja por impulso, não haja por direção de ninguém, a não ser a direção de Deus. Esta é a palavra para você nesta manhã. Não haja por impulsos, haja por direção de Deus, haja por visão, haja porque Deus teve um encontro com você e Deus lhe estabeleceu algo. Não é por impulso. Não é por necessidade, aleluia. Olha Deus falando conosco aqui, não é por necessidade, viu, irmãos? Joe, não é por necessidade, filho, é por envio. Lembre-se disso, o Senhor lhe entrega essa palavra, não é por necessidade, não é que lá estão precisando, é que aqui estão, não é por necessidade, é por envio, Deus está te enviando. E se Ele está te enviando, não perca a visão, não perca o direcionamento. No caminho, Deus não muda. Até que você chegue aonde Ele idealizou, Ele não muda. Deus só vai mudar a direção quando aquilo que Ele estabeleceu se concluiu. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmã Selma, eu libero essa palavra na sua vida, minha irmã. Você vai andar em responsabilidade. Você será uma nova mulher no nome de Jesus. Você será uma mulher que inspirarão outras mulheres. Amém? Em nome de Jesus. E escute a palavra do Senhor ao seu coração. Você será uma mulher que transbordará em alegria. Escuta, eu sinto do Senhor que você exala uma alegria exterior, mas por dentro existe pesos de tristeza. Mas Deus disse que Ele está mudando algo de dentro para fora nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus. Eu sinto uma unção profética sobre a sua vida e Deus está dizendo aquilo que está no exterior. Eu farei também acontecer no interior, eu transbordarei a minha alegria em você. E esta alegria, escute o Senhor diz, esta alegria será imparável na sua vida. Você vai transbordar a alegria e as pessoas vão dizer para você, irmã Selma,
nossa, a irmã é alegre. Você vai falar assim, sou. E eu não sou apenas porque eu estou demonstrando alegria. Eu sou porque a alegria foi estabelecida na minha vida. Deus estabeleceu alegria na minha casa. Deus estabeleceu alegria no meu ser. Eu sou alegre em servir, em adorar e buscar a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmã Selma, se isso é real, confirma para mim, por favor. Nós estamos em live, mas confirma para mim, diga, pastor, é verdade. É verdade o que o senhor está dizendo. Diga isso, por favor. Me ajuda. Ajuda os irmãos que estão aqui conosco. Deus vai trazer alegria, minha irmã, ao seu coração. Você vai transbordar, o Senhor me diz, você vai transbordar em alegria. Você não vai ser apenas uma alegria externa. Porque as pessoas te olham e vê uma alegria externa, mas o Senhor diz que você será batizada em alegria. Um batismo de alegria, uma unção do Espírito vai atingir a sua vida neste momento. Porque o mesmo Espírito que está a me tocar nesta manhã, ele também te toca aí nesta manhã no nome de Jesus. Ele te toca, ele estabelece o governo e a alegria dele sobre a sua vida em nome de Jesus. E a sua alegria vai contagiar pessoas. Porque esta alegria não será sua, será a alegria do Espírito na sua vida e vai transbordar para as pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vi aqui algumas pessoas entrar. Pastora Cris, prazer em tê-la aqui. Nosso querido irmão Luan, é isto? Desculpa, Luan não, a Luana, né? A Luana também está aqui, que maravilha, Luana, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus está presente, amém, irmãos? O Senhor, assim como Abraão, o Senhor apareceu a nós nesta manhã. Aleluia. Podemos encerrar? Alguém mais? Eu vou orar pela Selma, vou orar pelo Joe. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá? Ai, Jesus, que presença maravilhosa, que presença maravilhosa. Aleluia. Senhor, eu quero lhe agradecer, Senhor, neste momento. Obrigado, Deus, pela sua presença, por o Senhor aparecer nesta manhã conosco, estar presente. Eu sei que o Senhor está, mas eu verbalizo aquilo que sinto, aquilo que vejo na autoridade do nome de Jesus. Quero agradecer. Cada dia esta leitura tem edificado a nossa vida, tem transbordado o seu amor, a tua graça em nós, através de nós. E eu quero te agradecer por isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu quero, nesta manhã, reconhecendo a responsabilidade que temos de permanecer na nossa aliança. Eu quero orar nesta manhã por essas pessoas que estão aqui conosco e especificamente pelo Joe, nosso irmão Joe, pela nossa irmã Selma, Senhor, que ouviu a tua palavra, que recebeu no coração que a responsabilidade são deles de mudar, que eles não darão mais desculpa para viver o teu evangelho. E eu sei que os dois receberam um toque, uma unção transformadora, um direcionamento, algo novo, uma visão estabelecida nesta manhã em favor da vida deles, no nome de Jesus. Eu quero orar e quero pedir, solidifique nesta manhã essas palavras, Senhor.
solidifique essas palavras, que eles coloquem, que eles impunham força a realizar aquilo que o Senhor determinou ao coração deles, a realizar o que o Senhor colocou nas mãos dele, na vida deles. Eles não vão olhar para trás, o que passou, passou, o que viveu, viveu, as coisas que foram faladas já estão no passado, porque hoje o Senhor está estabelecendo um novo governo, um novo direcionamento, Senhor, um novo propósito para a vida deles. O Senhor está reafirmando sobre a vida dos teus filhos nesta manhã novas promessas, novos direcionamentos. Quando eu digo novo, não é que aquilo que estava no passado foi esquecido, mas o Senhor está restabelecendo. Assim como o Senhor reafirmou a Abraão uma nova geração, um novo destino. Esse capítulo 17 está reafirmando o que o Senhor fala nos capítulos anteriores sobre Abraão, sobre a visão, sobre o chamamento, sobre a aliança. Eu quero determinar nesta manhã, em favor da nossa vida, nós recebemos, Pai, esta visão. Nós caminharemos, Senhor, em nome de Jesus, em responsabilidade. Nós caminharemos em responsabilidade de permanecer no chamado, no propósito ao qual o Senhor nos chamou nesta manhã. Nós selamos esta palavra, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. E recebemos e falaremos, nós aceitamos e vamos estar debaixo desta visão, debaixo deste compromisso com o Senhor nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus. Assim nós dizemos amém e amém em nome de Jesus. Amém, queridos. Uma excelente segunda-feira na presença de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. O amor, graça e temor e tremor diante de Deus, na autoridade do nosso Mestre. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, uma excelente segunda-feira. E amanhã, às 8 horas da manhã, nós estaremos aqui com mais uma leitura bíblica, lendo 4 capítulos por dia, observando o que Deus quer tratar conosco, tá? Recebendo palavras, direcionamentos. E claro, irmãos, escute, este tempo é um tempo de Deus. Eu estou reservado a uma palavra, mas se Deus quiser manifestar o seu espírito profético, eu sou servo dele, estou aqui pronto a obedecer, tá bom? Amo a vida de vocês, que o Senhor abençoe e te conserve assim, em nome de Jesus. Uma excelente segunda-feira, ó, beijão no seu coração e abraço em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.